Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo, no último bloco, né? Muita história aí, né, hoje o seu Oscar Bertrand falando sobre a memória da fábrica Filó. Agora eu queria passar para a segunda fase, né, para as pessoas conhecerem. A primeira fase da Filó foi de 1925 até 68, em que ela fabricava aquelas coisas maravilhosas que estão no catálogo. Como já foi dito. Aliás, infelizmente a gente não pode mostrar dentro do formato do programa todas essas imagens, mas só para avisar que o seu Oscar Bertrand tem um programa especial comigo por dentro da história. Aí sim, vocês vão poder ver todas essas imagens com mais detalhes, tá? Bom, e na fase de 68 é quando a Filó é adquirida ou faz uma parceria com a Triumph? Não chegou parceria, não. Foi negociada realmente. Então ela foi vendida? Foi vendida. Tá. Em 1968? Por aí, tendo dessa fase 67, 68. E qual foi o impacto isso dentro da empresa? Eu não estava, porque eu fiquei um pouco ausente. Você ficou uma fase fora, né? E diante dos fatos que nós temos conhecimento... Você sempre acompanhou, de fato, né? Que realmente a empresa Triumph Internacional era uma multinacional. Ela, dentro do seu planejamento, de sua currículo, ela tinha 43 empresas em toda a Europa, Ásia. Então, ela tinha realmente representantes em algumas empresas. Sendo que a Filó parece que se destacava em primeiro plano, tendo visto na sua produção, diante daquilo que eles modificaram radicalmente o que era antes de 68 para posterior a 68. Gradativamente foi agregado algumas máquinas que foram adquiridas oportunamente pela nova empresa e colocada na Filó. E as que lá se encontravam, da tecelagem, 4, 5, 6, todos aqueles espaços, as máquinas, algumas foram negociadas, outras foram quebradas e jogadas realmente... eu queria que você explicasse para as pessoas, seu Oscar, mudou totalmente a linha de produção. A linha de produção Então explica o que passou a ser fabricado, para as pessoas entenderem. A linha lingerie. Aí nós estamos falando da universidade, né? Exato, a lingerie. Então, o que acontecia realmente? Começou a agregar realmente os trabalhos da Triumph Internacional através desses trabalhos. E foram preparadas várias funcionários e adquirido outras tantas funcionários que, porventura, não sabia sequer costurar. Então, tinha 3 a 4 salas para pessoas gabaritadas para prepararem essas cidadãs, que não tinha nem sequer nunca colocado a mão em uma máquina de costura. Ou seja, eram costuradas em cima de moldes de papel para ver como era que você devia conduzir o tecido na mesa, aquela coisa toda, e foram gradativamente depois os tecidos e depois foram agregando outros tantos tal, até que fosse avaliada as condições para que elas pudessem entrar nas esteiras, que eram imensas esteiras que foram adquiridas oportunamente, para começarem realmente a equipe de produção. Então era uma coisa, então era estudada com muito carinho, com muita atenção. Aquelas que eram mais habilidosas, elas entravam numa outra série. E assim sucessivamente eram realmente funcionárias que iam adquirindo condições de produção
bem mais favorável ao interesse da empresa. E para as pessoas entenderem, né, seu Oscar, hoje toda essa capital da moda íntima que Friburgo se tornou foi graças a essa mudança de posicionamento da Filó em 68. Porque algumas funcionárias, no decorrer dos tempos, que houve realmente, na década de 85, por exemplo, a empresa tinha uma situação não muito favorável em relação aos empréstimos para a compra das máquinas que tinham vindo da Alemanha, outras que ficavam sob a responsabilidade da Filó, porque algumas vieram em razão do capital da empresa, da Triunfo, que para a iniciação dos trabalhos, que a fábrica ainda não tinha capital de giro nem o empréstimo ainda não estava em condições de poder favorecer nesse sentido. Diante disso, o que aconteceu? Em 1985, a Triunfo mandou um dinheiro, 6 milhões de marcos naquela época, para saldar todos os empréstimos que tinha, a fim de que depois a Filó fosse repondo gradativamente esse empréstimo para a Triunfo Internacional. Então foi um trabalho maravilhoso e que tivemos realmente uma equipe de 3.300, mais ou menos, 400 por aí. Oscar, você está falando uma coisa, e foi um momento difícil de todas as nossas indústrias em Friburgo, essa transição da modernização de teares mecânicos para teares com uma outra com uma computação já agora, com máquina mais moderna. Exato. Né? Tanto a Renda como a Filó, a Aga, grandes empresas sofreram com essa transformação. Né? Eu trabalhei, inclusive, na montagem de máquinas que vieram dos Estados Unidos, que eu era contramestre, eu saí da tipografia, queria ir para uma tecelagem, onde eu obtivesse realmente um resultado financeiro melhor. Quando para lá fui transferido, e lá, dentro de 1 ano e meio, já fui, através do Eberhard Dresch, me concedeu a graça de ser o contramestre. Que bom, aí, né? Diante disso, eu comecei a trabalhar quando eu fui trabalhar junto com um americano na montagem das máquinas norte-americanas. Já eram norte-americanas agora, nessa segunda fase. Um detalhe importante, Janaína, que a gente deve citar, você estava falando daquela propriedade que a fábrica de Filó tem no córrego Danta. E a fábrica de Filó, ao longo de 15 anos, de 1935 até 1950, a fábrica de Filó plantou 1 milhão de árvores nesses espaços que eram de sua propriedade. Sem dúvida. O primeiro foi de 50 mil em 1935, em 1949 plantou 71 mil árvores. Exato. E em 1950, no último ano, 30 mil árvores, que é um exemplo para o país inteiro, de mostrar o que é a importância do reflorestamento e para o desenvolvimento, para o ar, para tudo de Friburgo, né? Da própria água. Exato. Tinha um açude nos fundos da fábrica, em que o velho Simes cortava os eucaliptos quando estava realmente em condições de cortá-los, e era jogado dentro do açude para curtir, isto é, para aproveitar oportunamente para o uso da madeira para qualquer coisa que se faça necessária da empresa. Seu Oscar, ele usava essa modalidade. A gente já está no finalzinho, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Oscar Siemens, que o senhor conheceu pessoalmente. Como é que ele era? Seu Otto Siemens. Otto Siemens, Oscar. O Otto Siemens, ele pouco permanecia na empresa. Quando ele chegava na empresa, ele circulava, mas não se identificava muito, coisa não. Ele ia, o que ele tinha que fazer, ele entrava e aquela coisa. Parece que ele permanecia mais fora da empresa, mais cuidando dos negócios. Com os olhos. E ele... Com os olhos lá fora,
para trazer para a empresa. E assim se fazia, entendeu? Agora, ele era muito rigoroso. Ele não admitia você trepar em cima de uma árvore, como tínhamos lá no campinho, onde é hoje estacionamento da empresa atual, dos veículos, e tinha lá coisa, nós éramos garotos, trepava nas árvores. Quando ele circulava, que ele via os garotos, ele gritava e dizia: você não, isto não é seu, é meu, vai embora. Então era o jeito dele falar de coisa. Quando eu passava, que eu estava sempre atrás da fábrica, tinha o senhor Léo Marente, era um homem que cuidava juntamente com João Santos, eram os dois que cuidavam da área externa, cuidava de toda a parte de madeiramento, de limpeza, aquelas coisas todas. Enfim, eram os polivalentes juntamente com os empregados para cuidar da área da empresa, para manter a limpeza, etc, etc. Então eu estava sempre junto, que até a foto está aí, deve estar aqui. Tem muita foto aqui. Essa aí, aqui. Essa mesmo. Eu, Frida e Roberto. Frida e Roberto Marente. Eu ia sempre na casa da dona Elfrida, quando ela sempre estava lá nos atendendo. Eu ia sempre lá, e é onde o IEC morava, o Sérgio morava na casa do velho Ines, entendeu? Arthur Ines. Quando passava por... Onde você vai? Eu vou na casa do seu Léo Marente. Quem vai você fazer lá? Aí eu vou conversar. Eu era garoto, moleque. Mas então ele está sempre interceptando. Tá de certo. Forma que era dessa forma. Agora, dentro da empresa em si, ele servia um clipe no chão, ele pegava aquele clipe. Ele não admitia. Se a luz estivesse acesa indevidamente, ele pagava. Por quê? Não precisa. Todo clipe que após a venda da fábrica de Filó, no escritório dele, em cima do armário, era uma montoeira imensa de clipes enferrujados que ele jogava por cima. É isso aí. Então ele tinha esses hábitos, entendeu? Antigamente era assim mesmo, né? O Jael Pinto Faria, açougueiro com quem você jogou futebol, fazia entrega da carne aos moradores das casas, como o leite era entregue pelos leiteiros, aquela coisa toda, sem ninguém mexer, levar nada. Mas tem uma particularidade dentro dessa pessoa e esse detalhe. Ele chegou para mim, meu irmão, falou assim: vamos lá em cima no seu Sims, que tem caqui lá no chão à vontade. Vamos pegar. Eu disse: vamos. Eu era garoto, pequeno. Ao chegarmos lá em cima, pegamos caqui. Quem é que estava chegando? O outro Sims. Quem vai você dar isso? Isso não é seu, é meu. Bota fora. Toda fora. Era obrigado a jogar fora, e não admitia. E, segundo o comentário, dentro da casa, a geladeira era colocada com cadeado. Minha nossa! Poxa, dureza, hein? É isso aí, dona de uma grande indústria aqui em Friburgo. Exato. Né? Tá certo. Exatamente. Então tinha esses detalhes. Tá certo. Entendeu? Seu Oscar, infelizmente nosso programa terminou, mas os telespectadores, né, vão ter a oportunidade de ouvir mais histórias, coisas que a gente não abordou aqui, né? Certo. Da Fábrica Filó no programa Por Dentro da História. Por dentro da história. Muito. Bem amplamente abalizado, né? Tá certo, com as imagens e tal. Muito obrigado pela sua participação. Eu fico imensamente grato pela essa oportunidade que você me deu, para que aqui pudesse realmente, espero que eu tenha trazido realmente um bom resultado para o programa, trazendo parcialmente uma história da nossa querida e amada Filó, que até hoje
Desculpa. Nada, Filó continua viva. É para se Eu emocionar. me né? sinto Então, triste por ter acabado. com certeza. Tá certo. É por aí mesmo. A gente sente aonde a gente trabalha, aonde a gente ganha o pão, não é? A gente tem aquele carinho, e isso é natural, Oscar. Parabéns pelo seu trabalho, por gostar da empresa onde trabalha. É assim mesmo. E preservar tudo isso aqui, Não é? né? Exatamente. Todo esse material que... Grande parte desse material é fruto dos trabalhos do meu pai. Sim, com certeza. Como a senhora está vendo aí. Uma ele, relação quando era de pequeno, trabalho, relação de trabalho. empregado com a empresa. Exato. Que hoje a gente não tem mais, né? Esse carinho todo É. que o senhor tem aqui, tá? Muito obrigada a todos os assinantes da RCA que ficaram conosco, aqui ouvindo essas histórias emocionantes da fábrica Filó, na Velha Nova Friburgo.